Louvamos a Deus pelo fato de estarmos aqui nessa noite. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ao jovem prefeito Tyron Mesquita, com a sua esposa, Dona Bruna Lara, que também é secretária municipal de saúde, cumprimento o senhor Adalto Martins, eu digo Marins, que também é irmão em Cristo, com a sua digníssima esposa. Cumprimento os secretários que aqui estão, os vereadores que aqui estão, que Deus continue abençoando-os e que abundantemente. Cumprimento, não menos importante do que estes, os pastores que aqui estão, né, na pessoa do pastor Abraão, que é uma relíquia de Santo Inácio do Piauí. Pastor Abraão já é uma propriedade de Santo Inácio, e nós louvamos a Deus pela vida dos pastores que aqui estão. O nosso desejo sincero é que vocês tenham sucesso. Sim, sucesso no desenvolver as atividades para as quais vocês foram eleitos e nomeados. Temos um texto sagrado, o qual eu quero compartilhar com os amados irmãos e amigos, que se encontra no Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 12, versículos 42 a 48. Eu faço essa leitura usando a tradução bíblica Almeida, século 21. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 42. Um texto muito conhecido de quem tem alguma afinidade com as Escrituras Sagradas. O texto sagrado nos diz assim: O Senhor respondeu: Qual é o administrador fiel e prudente que o seu Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimentos no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que os encarregará de todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser no coração: O meu Senhor demora para voltar, e começar a espancar os criados e as criadas, e a começar a beber e a embriagar-se, virá o Senhor desse servo num dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e o despedaçará, e lhe dará o destino com os infiéis. O servo que conhecia a vontade do seu Senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas poucos apetites, a quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Amém? Graças a Deus por sua palavra. Eu acho que estou ficando assim meio idoso. Estou precisando de luz. Quase não dei conta de ler o texto aqui. Muito bem. Esse texto, ele é interessante. Nós não combinamos nada com essa apresentação aqui da peça teatral, que fala sobre a volta de Jesus. Esse texto é escatológico. Ele fala sobre a volta de Cristo Jesus, o Senhor. Mas ele pode ser aplicado aqui nesse contexto, sem forçar o texto. Porque esse texto, ele fala de administração e prestação de contas. Esse texto aqui que nós acabamos de ler. O versículo 42. Qual é o administrador fiel e prudente? Meus amados irmãos, meus amigos, o Brasil
está clamando por administradores prudentes e fiéis. A maior carência no Brasil hoje é de administradores fiéis e prudentes. Talvez esse seja o maior clamor do povo brasileiro hoje. Tamanhas as decepções políticas que nós temos tido nos últimos anos. Precisamos de administradores fiéis e prudentes. A nível de município, me parece que Santo Inácio está no rumo certo. Me parece que essa cidade está no rumo certo. Caro prefeito e seus secretários, vice-prefeitos, vereadores, senhoras e senhores, eleitos e nomeados para os seus mandatos, lhes foi dado por Deus, através do voto, o poder de administrar essa cidade. Quem lhes colocou no poder foi Deus, usando o voto do povo dessa cidade. Alguns que votam e alguns que recebem votos, às vezes não têm noção do que isso significa. Às vezes os que votam, nós que vamos às urnas votar, às vezes os senhores que recebem os nossos votos não têm noção do que isso significa. Todo o poder, em todos os sentidos, emana de Deus. Não existe poder na terra que não emane de Deus. E vocês estão com o poder de administrar essa cidade. Mas não pode ser administrada de qualquer jeito. Não pode ser administrada de qualquer jeito, porque o Senhor de vocês haverá de voltar. Aí eu digo assim, não, mas nem crente eu sou, mas não importa. Não importa. Vocês irão prestar contas diante de Deus dos seus mandatos. Vocês irão prestar contas não só diante da população de Santo Inácio, mas irão prestar contas diante de Deus. Vocês não se iludam que isso é verdade. Isso é verdade. Independentemente do credo religioso, se é católico, se é ateu, se é crente, se não é crente, se é macumbeiro, seja lá o que for, se está no poder, um dia o Senhor vai vir para a prestação de contas. Sim. E eu não estou falando aqui de Controladoria Geral da República, não estou falando aqui de Ministério Público, eu estou falando de Deus. Estou falando de Deus, meus senhores e minhas senhoras. Então, a posição que vocês estão exercendo hoje só pode vir de Deus. Ser escolhido para a executiva de um município tem lá os seus privilégios. Ser escolhido para o legislativo de um município tem lá os seus privilégios. Mas, meus amados irmãos, meus e amigos, também as suas responsabilidades. E muitas responsabilidades. O versículo 48 diz: a quem muito é dado, muito é exigido. A quem muito é dado, muito é exigido. Há exigências que são próprias dos cargos em destaque. Conforme o texto sagrado, o versículo 48, diz que é exigido do executivo fidelidade e honestidade. É exigido, não apenas pelo povo, mas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Sim, exigido fidelidade e honestidade. Fidelidade, senhor prefeito, senhor vice-prefeito. Fidelidade às leis que regem o país. Fidelidade às leis que regem o Estado. Fidelidade às leis orgânicas do município, criada pelos senhores vereadores. Fidelidade, sim, é exigido fidelidade também no contexto pessoal. Sabe por quê, senhores? Porque vocês são representantes de um povo. Querendo ou não, vocês agora são espelhos para a sociedade. A maneira como o prefeito se comporta vai repercutir no seu povo. A maneira como o vereador se comporta vai repercutir no seu povo. Então, a sociedade exige dos seus representantes que sejam bons exemplos. Bons exemplos.
E aqui não se trata da vida pessoal, da vida pregressa ou regressa, sei lá o que for, de nenhum de vocês. Trata-se de moral ilibada. Trata-se de moral ilibada. Toda a comunidade que elegeram vocês esperam que os seus representantes sejam pessoas de caráter ilibado, fiéis, honestos, sinceros. É isso que nós, enquanto votantes, enquanto cidadãos, esperamos, sim, dos nossos representantes. Sejam eles em quaisquer esferas que sejam. As exigências são muitas. Elas são tantas que eu diria para vocês, cidadãos eleitos para governar Santo Inácio do Piauí. Olha, as responsabilidades de vocês, as exigências são tantas que só resta às igrejas evangélicas orar por vocês. Olha, é tão grave esse negócio que Deus mandou orar por vocês. A gente ora por vocês não é porque vocês são bonzinhos. Talvez nem sejam bonzinhos. A gente ora por vocês não é porque nós somos bonzinhos. Talvez nem sejamos bonzinhos. Nós oramos por vocês, senhores eleitos, porque Deus nos manda orar por vocês. Porque Deus nos manda orar pelas as autoridades constituídas. Então nós oramos por vocês. E nós temos trabalhado enquanto igrejas evangélicas para criticar menos e orar mais. Criticar menos e fazer mais. Dar a nossa parcela de contribuição para facilitar a administração de vocês. É isso que nós, povo de Deus, na cidade de Santo Inácio, fazemos. Esperando a contrapartida, sim. Esperando as coisas boas, sim. Vindas de vossas senhorias para o bem-estar desta comunidade. Qual é o administrador fiel e prudente? A quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se cobrará. Vocês têm uma grande dívida, senhores e senhoras eleitos. Vocês têm uma grande dívida com o povo de Santo Inácio do Piauí. Talvez os seus mandatos não serão capazes de pagar a dívida que vocês têm quanto essa comunidade. Ora, mas Deus colocou vocês aí. Isso implica dizer que vocês têm condições de pagar essa dívida. Se Deus colocou vocês, se Deus deu êxito a vocês, vocês galgaram essa posição, então é porque Deus sabe que vocês têm condições de dar o melhor para que essa comunidade viva melhor. Se vocês aí estão, meus queridos, é porque Deus entendeu que vocês podem fazer com que Santo Inácio seja uma cidade ainda melhor. Para os seus cidadãos, para as pessoas que aqui residem e para aqueles que por aqui passam. Não sei se Tairo Mesquita, não sei se este jovem senhor ainda quer ser prefeito. Depois de ouvir isso aqui. Eu não sei se vocês querem ser ainda vereadores, depois de ouvir isso aqui. Mas uma coisa eu digo para vocês. É mais do que status. É mais do que reconhecimento. É um compromisso que vocês precisam honrar com Deus, sobretudo, e com o seu povo. E Deus vai abençoar vocês tão grandemente, ao ponto de lhes dar saúde e equilíbrio. E como aquele pastor que aqui falou, deixa-te, sabedoria para lidar com a demanda do seu município. Deus há de fazer isso. Deus há de fazer isso. Por quê? Porque foi Ele quem escolheu vocês. Taio, você vai precisar do apoio da sua família, da sua digníssima que aí está, dos seus familiares. Você vai precisar do apoio, sim, das suas siglas partidárias, dos seus conchaves, não sei nem como é que acordos políticos. Você vai precisar, sim, do apoio deles. Você vai precisar, Tairo, do apoio dos vereadores, do poder legislativo. Você vai precisar do apoio do povo de Santo Inácio do Piauí. Mas, Tairo, na qualidade de prefeito e vice-prefeito, vocês vão precisar mais ainda da ajuda de Deus. Se Deus não estiver na administração de vocês, essa administração não pode ser boa. Se Deus não estiver na administração de vocês,
Em vão vai ser o trabalho de vocês. Sabe por quê? Porque a Bíblia já diz com muita nitidez: se Deus não edificar cidade, em vão trabalha os que a edificam. E talvez seja sobre isso que eu devo pregar na posse, no culto de posse do prefeito de Oeiras, agora no dia 1º, se Deus me der vida e saúde. Meus senhores, minhas senhoras, eu preciso orar por vocês. Eu vim orar por vocês. Eu vim trazer essa simples e breve palavra e orar por vocês. Eu quero pedir a misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Eu quero pedir a Deus que tenha piedade de vocês. E eu vou convidar vocês que venham até aqui, os que se for possível, e se quiserem, é óbvio, né? E vou convidá-los a ajoelharem bem aqui. Prefeito, vice-prefeito, vereadores, sim, secretários, quem puder. Olha, gente, eles estão aqui não é diante de homem não, dobrando diante de homem não, ou diante de uma igreja, de uma denominação. Não, eles estão dobrados diante de Deus, reconhecendo um ato de humildade, que vocês, para estar diante dos homens, precisam estar de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. E Ele vai abençoar vocês, vai dar sabedoria para vocês. Vocês vão trabalhar com paixão por essa cidade. E essa cidade vai ser cada vez melhor, para a honra e a glória do Senhor Deus. Quem puder ficar de pé, estende a sua mão em direção a eles. Pai de amor, aqui estão pessoas, homens e mulher, ó Deus, dobrados diante do Senhor, reconhecendo que para estar de pé diante dos homens, precisam estar de pé diante do Senhor. Ó Deus, ilumine essas mentes, Senhor, para que eles trabalhem com alegria. Que o seu trabalho não seja um peso, não seja, Pai, somente um fardo pesado que tem que levar, mas que seja trabalho com alegria, para ver o seu povo feliz, o seu povo contente. Ó Deus, que haja unidade de ideias ou de propósito no poder legislativo, que os vereadores se entendam e que toda lei boa, que toda decisão bacana para o povo dessa cidade possa passar no poder legislativo sem impedimentos, porque é para o bem da comunidade como um todo. Ó Deus, nós oramos que o Senhor os ilumine, que o Senhor os proteja. Pai, nós não sabemos o que nos irá acontecer em 2021, mas uma coisa nós temos a plena convicção: o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua Deus. Se ficarmos doentes, o Senhor é Deus. Se formos curados, o Senhor continua sendo Deus. Abençoa, pois, estas lideranças que aqui estão, dando a eles o vigor para que possam trabalhar com alegria por esse município. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.